O Wilson Lima recebe vice-presidente Hamilton Mourão para discutir meio ambiente, Zona Franca e infraestrutura no Amazonas. Mourão afirma que governadores participarão do Conselho da Amazônia. Manaus tem maior taxa de desempregados entre capitais, aponta a IBGE. Em carta, governadores criticam postura de Bolsonaro e o convidam para fórum. Ministro do TST considera greve abusiva e ilegal e autoriza sanções a petroleiros. Polícia Federal alerta STF para possíveis ataques terroristas contra ministros. Coronavírus já matou 1.800 e a China tenta tratar a doença com sangue de quem se recuperou. O Covid-19 matou mais um médico chinês. Canoeiro acusado de matar filho de 4 meses vai a júri popular nesta quarta-feira. É o Jornal da Manhã que começa agora. Previsão do tempo. O tempo hoje deve ficar parcialmente nublado com chuva em áreas isoladas, prevê o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. O Climatempo fala que a chance de chover 10 milímetros é de 86% e que a temperatura fica elevada com máxima de 33 graus. 25 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, com 91% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 10 km/h de velocidade. É terça-feira, 18 de fevereiro. Chegamos aos 49 dias do ano e faltam 317 para terminar 2020. Dia de São Simeão de Jerusalém. O Rio Negro, depois de alguns dias em vazante, voltou a subir e foram 2 centímetros de acordo com a leitura de ontem no porto de Manaus. Seu nível em relação ao mar estava em 24 metros e 60 centímetros. A cheia chegou aos 6 metros e 54 centímetros. Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada operam sem restrições deste início de manhã. O que conta a história? Morre Martinho Lutero. Martinho Lutero, teólogo alemão, morre no dia 18 de fevereiro de 1546. O promotor da reforma protestante desafiou o poder da Igreja Católica ao divulgar em 1517 teses contra os abusos e práticas do clero. Lutero também traduziu a Bíblia para o alemão. Em 1808, Dom João VI cria a Escola de Cirurgia da Bahia, a primeira escola de medicina do Brasil. 1942, Segunda Guerra Mundial. O navio brasileiro Olinda é torpedeado ao largo da costa do estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Em 2018, o voo Asiman Airlines 3704 cai na Cordilheira de Zagros, no Irã, matando as 65 pessoas a bordo. Agora 5h51. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, sonoplasta Itamar Dina. A Defesa Civil Municipal registrou 2 ocorrências causadas pela chuva na tarde de ontem aqui em Manaus. A primeira foi uma alagação no bairro Nova Conquista, na zona leste da capital. Houve ainda um deslizamento na comunidade João Paulo, bairro São Jorge, com Jorge Teixeira. De acordo com os pluviômetros instalados pela cidade, o acumulado de chuva nas últimas 24 horas foi de 24 milímetros, de média para a cidade. O monitoramento é feito pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Peregrino, bom dia. E a chuva foi forte ontem de tarde, hein? Foi forte. Bom dia, Paulo Guerra. Bom dia, Eduardo Silva. Bom dia, Itamar. Bom dia, ouvinte do Jornal da Manhã. Pois é, Paulo, tivemos uma chuva muito forte ontem, com essas ocorrências que você já trouxe aqui, já informou aqui no nosso Jornal da Manhã. E agora pela manhã não tem chuva não, mas está muito nublado o tempo aqui onde nós estamos nesse momento, na área das proximidades aqui do Pronto-Socorro Platão Araújo. A meteorologia, como já dissemos ainda há pouco, está prevendo 10 milímetros de precipitação pluviométrica, também conhecida como chuva, Alberto Pellegrini. Paulo, e pelo que tudo indica, né, Paulo, deverá cair ainda pela manhã, né, pelo menos é o que aparenta aqui na área da zona leste de Manaus. Peregrino, o trânsito na área do Distrito Industrial, muitas reclamações, como é que está? Pois é, Paulo, né? Nós já tivemos uma grande melhora em relação ali à rotatória da Samsung, a rotatória também conhecida como rotatória do bairro Armando Mendes. Paulo, a obra está praticamente terminada, já não tem nada que atrapalhe o fluxo de veículos naquele local. Já melhorou bastante ali também, mas na área principalmente do Distrito 2, uma via como ela é muito concorrida, né? Que é a Avenida Eixo Norte-Sul 2, que liga a Alameda Costa Ferreira até a rotatória da Samsung. Aí vem o pessoal ali do Distrito 2, pessoal do Conjunto Lula passa muito por ali também, ônibus de grande porte do transporte especial passa também pelo local. Aquela via está merecendo um pouco de cuidado. Já em relação ao Distrito 1, Paulo, melhorou e melhorou muito, como por exemplo a Avenida Buriti. E a rótula da Silforama, como é que está, Peregrini?
Já está praticamente liberada, Paulo, já está bem melhor aquela área também. Como te falo, a área do Distrito 2 também, parte da BR-319 também falta recapear. Entretanto, aquela área ali da rotatória, a situação está bem melhor, Paulo. Peregrini, pode-se dizer que tivemos uma noite tranquila em Manaus? Podemos, Paulo, depois do final de semana, classificado como um dos finais de semana mais tranquilos em relação a homicídios. Hoje também, Paulo, de ontem para hoje, nós não tivemos nenhum registro de morte no Instituto Médico Legal. Falo registro de morte violenta, como tiro, faca, paulada, homicídio em geral. Zerou, não teve nada durante toda a noite e madrugada. Peregrini, mas o pessoal do IML sempre tem muito trabalho, não é, Peregrini, com os exames de praxe? Sim, Paulo, são exames de corpo de delito, são outros tipos de exames de conjunção carnal, tudo, tem sempre muito trabalho, não falta trabalho no Instituto Médico Legal, e a equipe de ontem para hoje só não teve mesmo trabalho, foi com homicídio, mas nos demais exames, Paulo, a movimentação bem intensa na sede do IML. E os prontos-socorros da cidade durante esta madrugada? Rapaz, que tranquilidade também, viu, Paulo? Que bacana. No pronto-socorro 28 de agosto, a movimentação foi bem tranquila, né? Já no pronto-socorro João Lúcio, nós podemos classificar como os números bem abaixo que nós estamos acostumados a ver. No pronto-socorro Platão Araújo manteve a média, tivemos sim alguns eventos aí por violência, principalmente por agressão física e mais uma vez, Paulo, triângulo amoroso e discussão de trânsito também se destaca como os grandes vilões do aumento do número de agressões físicas. Peregrini, esteja atento, fique de atalaia porque a cidade está aí e a qualquer momento você poderá intervir. Pois é, Paulo, estamos aí, estamos de olho para qualquer coisa, para qualquer momento voltaremos aí com informações factual da cidade aí para qualquer tipo de evento que possa ocorrer em relação à violência. Paulo, a visibilidade ela também está um pouco prejudicada aqui nessa área. Nós passamos agora há pouco na Alameda Costa Ferreira, proximidades do Terminal 5, a visibilidade não está lá das melhores, porque está ameaçando chuva para cá, o motorista está cautelando sim, está ligando o farol, Paulo Guerra, e assim a gente vai levando. A chegadinha também no terminal, está tudo tranquilo em relação aos terminais, terminal 4, nós passamos também, Paulo, terminal 5, então podemos classificar que a movimentação dos terminais é das melhores nesse momento. Peregrini, quem está te ouvindo é o Major Afrânio lá em Manacapuru. Bom dia para o Major Afrânio e o pessoal também do Paraíso D'Angelo, Peregrini. Opa, abraço pessoal do Paraíso D'Angelo, o seu João D'Angelo, o Ariel, aquela turma toda lá do Paraíso D'Angelo, um abração especial, abração também para Beto D'Angelo, para dona Laura Nicolau, e falando em Major Afrânio, Paulo, a gente lembra sempre dela, sua fiel escudeira, dona Marília, que já está fazendo o café do Major Afrânio. Major Afrânio gosta de um cafezinho bem cedo, viu, Paulo? E só gosta do café, que nem você, só gosta de café no coador, contigo. É verdade. Até daqui a pouco. Quando voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações, é contigo, meu virtuoso chefe, Paulo Guerra. 5:56 em Manaus. Em janeiro deste ano, o Amazonas registrou queda no número de mortes no trânsito, de acordo com o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas. Foram 19 mortes, acidentes fatais, o menor número em 8 anos. O quantitativo de janeiro representa uma queda de 32,14% em relação ao mesmo mês de 2019, quando foram registrados 28 mortes no trânsito. O Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor notificou um supermercado localizado na Avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. No local foram apreendidos 91 unidades e 22 quilos de itens de alimentação e de limpeza em condições irregulares. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas realiza nesta terça-feira, às 9h da manhã, ação de prevenção contra dengue, zika e chikungunya no Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho, Sambódromo. A atividade faz parte do planejamento da saúde para a preparação para o Carnaval de Manaus 2020, que acontece neste fim de semana. Além disso, a FVS está convidando a população para o Bloco da Saúde Show Mosquito, que deve reunir 1.500 pessoas na pista do Sambódromo de Manaus no próximo sábado.
2 crianças com cardiopatia congênitas estão sendo encaminhadas para a cirurgia em São Paulo. Uma das crianças viaja na quarta-feira para São José do Rio Preto. O segundo paciente deve viajar na semana do Carnaval e vai realizar o procedimento no Instituto do Coração em Cor, na capital paulistana. A iniciativa é uma das ações da gestão estadual para reduzir o tempo de espera de pacientes que aguardam cirurgia cardíaca no Hospital Universitário Francisca Mendes, na zona norte de Manaus. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas lançará às 14 horas de hoje o certificado de registro e licenciamento de veículo digital, CRLV, que poderá ser impresso em papel comum com a mesma validade do documento oficial, podendo ser impresso na casa do proprietário do veículo. Durante as blitz, o documento será validado por um QR Code específico. O lançamento será realizado pelo diretor-presidente do Detran Amazonas, Rodrigo de Sá, no auditório da sede da instituição. Pela primeira vez, o governo do Amazonas realizará estudo de conformidade da folha de pagamento de pessoal. Com o cruzamento de informações entre os dados de cadastro financeiro, código de pagamento e legislações, o Estado identificará inconsistências com o pagamentos indevidos. A expectativa é que com esse trabalho, quando implementado, haja uma economia baseada em estimativa conservadora de 3,5% sobre a folha, que conta com 112 mil servidores ativos, inativos e pensionistas. Considerando que a folha é de 7,3 bilhões por ano, a economia pode chegar à casa dos 200 milhões de reais. Temos informações com o repórter José Alberto Zaguidegui. Muito bem, Paulo Guerra. A Secretaria de Educação do município, SEMED, na pessoa do secretário professor Raimundo Conde e subsecretário José Carlos Amaral, vem manifestar profunda tristeza com a notícia do falecimento da gestora da creche Maria Dantas, professora Elcimar Machado, que se deu no dia de ontem. E por este lamentável ocorrido, as aulas que deveriam ter início no dia de hoje, terça-feira, foi transferida para amanhã, quarta-feira, dia 19/2/2020. Conde agradece a compreensão. E o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas CETAM também rende suas homenagens póstumas pela passagem pelo passamento da professora Elcimar Machado, primeira gerente e fundadora do CETAM em Manacapuru. Guilherme da Silva Pinheiro, gerente do CETAM. De Manacapuru, Zeg para o Jornal da Manhã. 6h05 em Manaus. A Assembleia Legislativa realizou sessão especial em homenagem ao Dia Mundial contra a Hanseníase no âmbito do Amazonas. A sessão realizada na manhã desta segunda-feira no plenário da Assembleia foi proposta pelo deputado Sinésio Campos do PT e teve a participação de autoridades e representantes do governo do estado, Prefeitura de Manaus, Fundação Alfredo da Mata, médicos, servidores da área da saúde e entidades públicas e civis, como o Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase. O deputado Sinésio Campos ressaltou que a proposta tem o objetivo de combater o preconceito social contra os portadores dessa doença e a hanseníase em todo o estado. Confirmado para as 10 horas do dia 6 de abril no plenário Rui Araújo, homenagem aos 23 anos do programa da Polícia Militar do Estado, formando cidadão pelos relevantes serviços prestados à sociedade. A propositura de iniciativa do presidente da Comissão Permanente de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado, deputado estadual Cabo Maciel, líder do PL. De acordo com o parlamentar, o programa Formando Cidadão foi criado para oportunizar os adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social na capital e no interior do estado. O governador Wilson Lima anunciou durante a segunda-feira a nova titular da Delegacia Geral da Polícia Civil no Amazonas. A delegada Emília Ferraz Moreira, a primeira mulher a assumir o comando da instituição no estado. O anúncio foi feito durante a inauguração da nova sede do Departamento de Repressão ao Crime Organizado, lá no bairro da Compensa. Sem dar detalhes sobre datas e prazos, Wilson Lima anunciou uma possível realização de concurso público para as polícias civil e militar em 2021. O último concurso da Polícia Militar foi realizado em 2011 e para a Civil em 2009. O Ministério Público Federal quer saber por que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, está exigindo que projetos que recebem dinheiro do Fundo Amazônia comprovem que não tem relação com partidos políticos e sindicatos. O pedido veio em um e-mail do BNDES enviado a organizações não governamentais que recebem recursos do Fundo Amazônia. O banco é responsável por administrar o dinheiro do fundo,
formado com recursos doados por países como Noruega e Alemanha para ser aplicado em projetos de desenvolvimento sustentável na Amazônia. O pedido, segundo o BNDES, também foi encaminhado a ONGs que atuam em projetos que recebem recursos de doações de outros fundos. Manaus lidera a lista das capitais brasileiras com maior taxa de desocupação, 16,9%, colocando o Amazonas como 10º colocado no ranking do desemprego no país. Em contrapartida, no último trimestre de 2019, o estado teve redução de 12,9% na taxa de desemprego, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O supervisor de disseminação de informações do IBGE, Djalma Jacques, disse que houve queda na indústria e aumento de contratações no comércio, além de destaque para o setor de agricultura. O Wilson Lima recebe vice-presidente Hamilton Mourão para discutir meio ambiente, Zona Franca e infraestrutura no Amazonas. O governador Wilson Lima recebeu ontem na sede do governo em Manaus o vice-presidente da República, general do Exército Hamilton Mourão. A visita, segundo o governador, é para discutir sobre meio ambiente e proteção da Zona Franca de Manaus, BR-319 e outras questões de infraestrutura no Amazonas. O vice-presidente está indo a todos os governadores conversar e tratar dessas questões do Conselho da Amazônia, e no próximo dia 12 nós vamos ter uma reunião, um encontro dos governadores da Amazônia em Belém, e naturalmente seria muito interessante que ele estivesse participando dessa nossa reunião, onde a gente faz uma reavaliação de todas essas nossas estratégias e como é que elas estão caminhando. No encontro com o governador Wilson Lima, Hamilton Mourão tratou de ações de comando e controle, desenvolvimento sustentável, economia verde, regulamentação do artigo 41 do Código Florestal, regularização fundiária e sobre o projeto de zoneamento econômico ecológico da região do Purus. Hoje a gente apresentou aqui para o vice-presidente da República o que a gente entende enquanto desenvolvimento estratégico para a nossa região. Algo que a gente já vinha discutindo com os governadores do consórcio da Amazônia, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, que é a questão da regularização fundiária, zoneamento econômico ecológico, pagamento por serviços ambientais e comando e controle. Então essas são pautas fundamentais para que a gente possa avançar nessa política de proteção da Amazônia, mas sobretudo para que a gente possa avançar na questão do desenvolvimento sustentável e proteger sobretudo o povo que mora aqui na Amazônia. O vice-presidente Hamilton Mourão agradeceu a receptividade e prometeu dar encaminhamentos quanto às demandas apresentadas. Eles ainda trataram sobre a BR-319 e a Zona Franca de Manaus. A questão de portos, aeroportos, a BR-319, que vai facilitar muito a vida de quem mora no estado do Amazonas, não só para garantir o direito de ir e vir do cidadão, mas, por exemplo, para facilitar o trabalho de fiscalização por parte dos nossos agentes da Secretaria de Meio Ambiente. E naturalmente que fiz um apelo ao vice-presidente com relação à questão da Zona Franca de Manaus e a proteção que ela deve ter com relação à reforma tributária que se aproxima, e também fiz um pedido a ele sobre a questão do IPI dos concentrados, que ele disse que vai intervir junto ao presidente para que a gente possa ter mantido esses 8%. Na agenda do vice-presidente da República está prevista uma visita ao Centro de Biotecnologia da Amazônia e uma viagem a São Gabriel da Cachoeira no dia de hoje, onde Hamilton Mourão vai receber o título de cidadão honorífico daquele município. O governador Wilson Lima acompanha o vice-presidente da República. E eu confio muito nessa capacidade de articulação do vice-presidente como conhecedor da Amazônia, conhecedor sobretudo dos problemas aqui do estado do Amazonas, e espero que a gente possa avançar cada vez mais nessa política de proteção ambiental e em algumas pautas que há muito tempo não se acreditavam, né? A questão do pagamento de serviços ambientais, da bioeconomia, que a gente precisa avançar. Então, essa interlocução é muito importante, essa participação dos governadores opinando nessas decisões, na montagem dessa estratégia do Conselho da Amazônia. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou também que os governadores da região amazônica serão ouvidos sobre as propostas de desenvolvimento sustentável que serão apresentadas no âmbito do Conselho da Amazônia. O vice-presidente esteve nesta segunda-feira no Centro de Biotecnologia da Amazônia, CBA, na zona sul de Manaus,
E, além de falar à imprensa, visitou laboratórios de pesquisa desenvolvidas no local. Mourão afirmou que nesse primeiro momento está conversando com todos os ministérios e fazendo visitas aos governadores. Uma vez juntados todos os dados, a minha equipe vai fazer um planejamento e chamar todos os integrantes do conselho. Vamos chamar os governadores e vamos executar o que foi planejado. Temos 3 vetores: proteção, preservação e desenvolvimento. Polícia. O Conselho de Sentença da Primeira Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus vai julgar amanhã a ação penal que tem como réu Josias de Oliveira Alves, acusado de jogar o filho de então 4 meses no Rio Negro. A sessão de julgamento popular será presidida pelo juiz titular da Primeira Vara do Tribunal do Júri, Celso Souza de Paula, e está programada para iniciar às 9 horas no plenário principal do Fórum Ministro Enoque Reis. A sessão contará com o depoimento de 5 testemunhas apontadas pelo Ministério Público e 2 do juízo da Primeira Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus. José de Oliveira Alves é acusado de jogar o filho de 4 meses, Pablo Pietro, no Rio Negro, após uma briga com a mãe da criança, Cleudes Maria Batista, em agosto de 2015. O casal teria discutido por causa do pagamento da famosíssima pensão alimentícia. 6h16 em Manaus. O que mais aconteceu na cidade, Alberto Peregrini? Muito bem, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. Paulo, nós tivemos aí uma noite e madrugada considerada muito tranquila no que diz respeito a ocorrências policiais. Você tem uma ideia, Paulo, a movimentação nos principais pronto-socorros da cidade foi muito tranquila, como por exemplo no pronto-socorro 28 de agosto, quando nas últimas 24 horas, Paulo, a movimentação foi muito tranquila e principalmente durante a noite e madrugada também. Já no pronto-socorro João Lúcio, movimentação também considerada tranquila. Entretanto, uma pessoa deu entrada à vítima de agressão física. Trata-se de um homem conhecido como Paulinho, que se envolveu em uma briga de trânsito na rua principal no bairro Grande Vitória, proximidades ali da Escola Agrotécnica, Paulo. Os dois se desentenderam, foi uma discussão de trânsito e esse homem acabou apanhando a murros, chutes, socos e pontapés por causa de uma fechada no trânsito. Ainda no pronto-socorro João Lúcio, uma pessoa deu entrada também vítima de queda de árvore. As informações dão conta, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, de que o homem foi subir no abacateiro. Galho de abacateiro não é de confiança, e ele foi ficar apoiado nesse galho e acabou pegando uma queda de aproximadamente 3 metros, um braço, costela, cabeça, todo quebrado, cheio de hematomas. Ele dava entrada à noite de ontem por volta de 19 horas no pronto-socorro João Lúcio. Pronto-socorro Platão Araújo. Uma pessoa deu entrada também vítima de agressão física. O homem deu entrada com uma paulada na cabeça. As informações dão conta de que, mais uma vez, o triângulo amoroso foi o principal causa dessa agressão. Já não é de hoje que esse homem que levou essa paulada, Paulo, já estava namorando com uma jovem de 25 anos e ela já tinha um ex-namorado. Ela e esse ex-namorado não aceitava o fim do relacionamento, não quer de jeito nenhum separar e acabou agredindo o namorado dela com uma paulada na cabeça. Ela já não quer mais o camarada, mas mesmo assim ele fica insistindo: volta, meu amor, não sei viver sem ti, tipo assim, Paulo Guerra, e se não ficar comigo, não fica com ninguém. E deu-lhe uma paulada na cabeça desse homem. Segundo as informações, ele é cobrador de ônibus e acabou levando uma paulada na cabeça. Todo mundo que pergunta dele o que foi, ele disse: caiu. Caiu não, pegou foi uma paulada no namorado, do ex-namorado da namorada dele. Toma enrolada, e ele acabou pegando uma paulada na cabeça. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Uma violenta estocada na barriga foi o que recebeu o homem conhecido como Márcio Renato. O crime aconteceu na invasão das proximidades do Distrito Industrial 2. 2 homens se desentenderam, Paulo Guerra, após bebedeira, e um enfiou uma violenta estocada, uma violenta facada na barriga de seu colega de copo. Ele chegou entre a vida e a morte no pronto-socorro Platão Araújo. Lá, de tudo foi feito para salvar a vida
vida dele, ele escapou. Quase que ele parte dessa para pior. Ele chegou no bico do urubu, ele chegou mais para lá do que para cá, mas graças aos anjos da vida do pronto-socorro Platão Araújo, que o atenderam rapidamente, era médico, era enfermeiro, era técnico de enfermagem, todo mundo ali se empenhando para salvar a vida desse homem, e assim o fizeram. Foi mais uma grande ação dos anjos da vida do pronto-socorro Platão Araújo. Policiais da Delegacia Interativa do município de Novo Airão, sob a coordenação do delegado Renato Simões, titular daquela unidade, prenderam Paulo Guerra por volta das 10 horas de ontem, um mandado de prisão que já tinha contra ele, contra o João Pedro de Souza Nazaré, o vulgo Janjão. Paulo, no último domingo, ele cometeu um latrocínio, um crime bárbaro que revoltou todos os moradores lá do município de Novo Airão. Esse desgraçado, esse vagabundo, esse bandido, esse assassino, esse filho do cão, João Pedro de Souza Nazaré, matou um senhor de 79 anos de idade para roubar uma televisão. O idoso Moacir Batista da Cunha tinha 79 anos e foi barbaramente assassinado. O João Pedro, safado, ordinário, que não vale nada, João Pedro de Souza Nazaré, já foi preso. Ele, no momento do crime, ele acabou fugindo e foi vender a televisão do seu Moacir Batista. Paulo, a barbaridade do crime foi tão grande que o pedaço de ferro que foi usado para esmagar a cabeça do seu Moacir, quando ele errava a paulada, quebrava as cerâmicas, quebrava o chão, né? Tal a violência, tamanha a violência que ele usou contra esse homem de 79 anos de idade, que não oferecia resistência nenhuma contra ele. Ele matou pura e simplesmente por prazer. Matou um senhor de 79 anos com barra de ferro. João Pedro de Souza Nazaré, apenas 20 anos, tomara que apodreça na cadeia, ou então façam o mesmo que fizeram com que ele fez, tomara que façam com ele. Que desgraçado, rapaz, matou um senhor que já ia completar 80 anos de idade, ele só tem 20, daqui a pouco, se deixarem cumprir a pena, tá aí na rua de novo. Mas o senhor é grande, ele deve partir dessa para pior, para não fazer essas coisas aí. Quem sabe lá pega uma gripe lá pelo presídio, né? Quem sabe um coronavírus no couro dele. Demais! Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã e mais de polícia. Paulo Guerra, o negócio não tá fácil. Carlos Santiago Teixeira, de 22 anos, foi preso lá no bairro Lago Azul, na zona norte de Manaus. Os policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano, a famosa Rocan, prenderam esse peão, prenderam esse desgraçado com uma espingarda. Ele já estava pronto para matar. As segundas informações dão conta que ele estava vendendo droga, estava ameaçando todo mundo e acabou sendo preso pela Rocan. Pense na arma grande, meu irmão. Esse peão estava levando e acabando, escondia droga também embaixo da cama dele. A Rocan foi avisada através do WhatsApp da Rocan. Atenção, você quer fazer contato com a Rocan, atenção para o número do... Desculpa, gente, aqui a goela já não tá lá essas coisas. É que atenção para o zap da Rocan, caneta e papel na mão, teclado no celular, atenção para o zap da Rocan, é o 99280 7574, 99280 7574. Os moradores lá do Lago Azul viram que esse peão aí estava com essa arma e tal, viram que ele estava passando droga e ligaram para a polícia. Ligaram não, mas passaram o zap para a Rocan no 9280 7574. É agora! As notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes. Noite, madrugada tranquila na cidade. Graças ao trabalho da Polícia Militar,
da Polícia Civil. Coronel Ayrton Norte, comandante-geral da Polícia Militar, com sua tropa na rua. E o resultado é esse: pedra vazia. A pedra do Instituto Médico Legal está criando teia de aranha. Noite e madrugada, ninguém morreu na faca, ninguém morreu na bala, ninguém morreu por agressão física. A pedra está criando teia de aranha. Ninguém morreu por violência durante a noite e madrugada. Entretanto, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 43 exames de corpo de delito. Para não dizer que não falei em coisa boa, Paulo Guerra passou pela nossa viatura ainda há pouco. A aluna Giovana, ela é uma garotinha de 6 anos, está indo para sua escola lá no Yasmin Ágata. Ela manda um abraço para sua professora Gilmara, é no bairro Grande Vitória, escola Yasmin Ágata. Abraço aí para a professora Gilmara, professora da pequena Giovana, que está indo para a aula ouvindo o Jornal da Manhã. Loteria. Aqui no concurso 5.199 ela acumulou e as dezenas sorteadas foram 34, 41, 62, 74 e 79. Repetindo os números aqui no concurso 5.199: 34, 41, 62, 74 e 79. A quadra saiu para 35 apostadores, cada um vai receber R$12.146,64. O terno vai pagar para 2.942 apostadores R$217,30. A Loto Fácil no concurso 1930 saiu para 2 apostadores. Eles são de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e através do canal eletrônico. Cada um vai receber R$1.166.806,58. 14 acertos, 421 apostas, cada uma recebe R$1.705,55. As dezenas da Loto Fácil concurso 1930 foram estas: 01, 02, 04, 05, 07, 08, 10, 13, 14, 16, 17, 21, 22, 23 e 24. 01, 02, 04, 05, 07, 08, 10, 13, 14, 16, 17, 21, 22, 23 e 24. 6h29. Esportes. Fábio Carilli está de volta ao futebol árabe. Nesta segunda-feira, o treinador que deixou o Corinthians há pouco mais de 3 meses foi anunciado como o novo técnico do Al Ittihad da Arábia Saudita. O site oficial do clube divulgou a informação. Fora dos planos do Corinthians, Gustavo viajou a Porto Alegre e está na capital gaúcha para acertar sua transferência ao Internacional. O centroavante será submetido a exames médicos e deve ser emprestado ao Colorado até o final da temporada. Um dia após a conquista da Supercopa do Brasil, o elenco do Flamengo treinou em Brasília. No CT do Brasiliense, apenas os jogadores que não atuaram na vitória sobre o Atlético Paranaense estiveram no campo. A delegação rubro-negra já está em Quito, onde vai finalizar a preparação para o confronto de ida da Recopa Sul-Americana. A primeira partida vai acontecer nesta quarta-feira contra o Independiente del Valle, no Equador. Teve bola rolando nesta segunda-feira. Copa do Nordeste, Imperatriz 1, Fortaleza 2. Campeonato Paulista, Ituano 1, Ponte Preta 0. Campeonato Mineiro, Coimbra 0, América 2. E no estádio Nicolás Charruan Nazar, em Santiago do Chile, o Fluminense joga hoje às 19h15 com La Galera pela Copa Sul-Americana. O primeiro jogo terminou empatado em 1-1.
Últimas notícias. O dólar começou a semana em alta e fechou a R$4,32. Nesta segunda-feira, a moeda norte-americana subiu 0,68%. A Bovespa fechou em alta com foco em cena corporativa. Nesta segunda-feira, a bolsa subiu 0,81% a 115.309 pontos. As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta terça-feira após a Apple se tornar a mais recente vítima das consequências econômicas do coronavírus. Já na China continental, os mercados subiram após Pequim anunciar que poderá conceder isenção tarifária a mais produtos dos Estados Unidos e ainda na esteira de recentes estímulos monetários. Ontem a Apple alertou que não deverá cumprir projeções de receita no trimestre até março em razão dos efeitos do coronavírus que já causou quase 1.900 mortes na China. O alerta do fabricante do iPhone prejudicou fortemente o setor de tecnologia asiático e comprometeu o apetite por risco na região. O índice Hang Seng caiu 1,54% hoje em Hong Kong e o TAIEX recuou 0,97% em Taiwan. Ações de vários fornecedores da Apple são negociadas em ambos os mercados. Em Hong Kong também pesou HSBC menos 2,78%. Banco Britânico com foco na Ásia que nesta madrugada divulgou forte queda de lucro de 2019. Também impressionados por papéis de tecnologia, o japonês Nikkei teve queda de 1,40% em Tóquio e o sul-coreano Kospi apresentou desvalorização de 1,48% em Seul. Na China, por outro lado, o Xangai Composto registrou alta marginal de 0,05% e o menos abrangente, o Shenzhen Composto, subiu 1,12%. O ganho das bolsas chinesas vieram após Pequim anunciar que pretende conceder isenção temporária de tarifas a mais produtos dos Estados Unidos. Além disso, o Banco Central Chinês cortou ontem o juro de empréstimos de 1 ano e pode reduzir seus juros de referência ainda nesta semana, como parte dos esforços para amenizar o impacto do coronavírus. Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho, influenciada também por balanços decepcionantes de empresas locais. O Standard & Poor's ASX 200 caiu 0,16% em Sydney. Analistas do mercado baixam a estimativa de inflação para 2020 e veem alta menor do PIB. Previsão de inflação deste ano passou de 3,25% para 3,22%. Economistas reduziram de 2,30% para 2,23% ao ano, previsão de alta do PIB em 2020. Balança comercial tem superávit de 1,78 bilhão de dólares na parcial de fevereiro. Na parcial do ano, porém, foi registrado um saldo positivo menor de 52 milhões de dólares. Os números foram divulgados pelo Ministério da Economia. O Ministério da Educação divulga hoje o resultado da segunda chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni, para o primeiro semestre de 2020. Os estudantes selecionados para receber a bolsa de estudos precisam comprovar as informações fornecidas no ato da inscrição. A documentação solicitada deve ser apresentada às instituições de ensino até o dia 28 de fevereiro. As bolsas eventualmente não preenchidas poderão ser ocupadas por participantes da linha de espera. O prazo para se inscrever na lista de espera é de 6 a 9 de março e a divulgação será feita no dia 12 daquele mês. Neste semestre, o ProUni está oferecendo 252.534 bolsas. O sistema registrou mais de 1,5 milhão de inscrições feitas por 782.497 estudantes. O número de inscrições é maior que o de inscritos, porque cada participante pode escolher até 2 opções de instituição, curso e também o turno. A companhia aérea TAP de Portugal está suspensa por 90 dias de operar na Venezuela, anunciou o regime de Nicolás Maduro nesta segunda-feira. A medida foi tomada dias depois da detenção de Juan Marques, do autoproclamado presidente interino Juan Guaidó, acusado de levar explosivos no avião. Em Caracas, Guaidó garantiu no sábado que a prisão de seu tio materno é o preço que está pagando por voltar à Venezuela após a viagem internacional. O governo norte-americano repudiou a detenção de Juan Marques. Os Estados Unidos condenam com firmeza a prisão de Juan José Marques e exigem a sua libertação imediata, diz a nota do Departamento de Estado americano. A Advocacia Geral da União defendeu um parecer enviado nesta segunda-feira ao Supremo Tribunal Federal
a legalidade da criação do juiz de garantias em casos penais. Segundo o governo, a medida não vai gerar aumento de gastos para os cofres públicos. O documento foi apresentado nesta segunda-feira ao ministro Luiz Fux, relator de 4 ações que questionam a validade do juiz de garantias. Em janeiro, Fux suspendeu a medida por tempo indeterminado e convocou audiências públicas para discutir a questão com especialistas e entidades no mês que vem. Uma divergência entre PDT, MDB e republicanos sobre um acordo fechado no ano passado está gerando indefinição sobre a escolha do novo presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. No início de 2019, diversos partidos fizeram um acordo para reeleger o presidente da Casa, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro. O trato previa a divisão entre as legendas das presidências das comissões. Pelo que ficou acertado, PSL, PDT, MDB e republicanos se revezariam no comando da Comissão de Constituição e Justiça, considerada a comissão mais importante da casa. Cabe ao colegiado decidir se projetos apresentados pelos deputados são compatíveis com a Constituição. Um homem que fez disparos em shopping em Bangkok, na Tailândia, nesta terça-feira. De acordo com a polícia, uma pessoa morreu e 10 ficaram feridas. O coronel da polícia, Cristiana Patanachoroen, disse a Reuters que o incidente no centro de Plaza foi motivado por uma questão pessoal. O caso aconteceu dias após um soldado tailandês matar a tiros 29 pessoas e deixar dezenas de feridos em Korat, cidade a cerca de 250 quilômetros da capital tailandesa. Ele fez disparos em um templo budista na sua base militar e em um shopping. Cerca de 17 horas após o início do massacre, ele foi morto em uma troca de tiros com a polícia. Agora 6h40 em Manaus. As autoridades de saúde chinesas pediram nesta segunda-feira para que as pessoas que se recuperaram do novo coronavírus doem sangue para extrair o plasma com o objetivo de tratar os doentes que ainda se encontram em estado grave. Mike Ryan, chefe do Programa de Emergências em Saúde da Organização Mundial da Saúde, OMS, disse que o método é válido, mas que é importante acertar o tempo de aplicação do plasma para que ele seja eficiente à imunidade dos pacientes. O chefe de um dos principais hospitais, líder da cidade de Wuhan, na China, epicentro do centro de coronavírus, morreu da doença nesta terça-feira e informou a televisão estatal. Li Ziming, diretor do hospital Wuhan Hushang, morreu às 10h30. Ele é o segundo médico chinês a morrer infectado. No início deste mês, Li Wenyang, médico que foi repreendido por emitir um alerta sobre a epidemia, morreu. Dezenas de milhares de trabalhadores médicos lutam para conter a disseminação do Covid-19, que se acredita ter surgido pela primeira vez em um mercado de frutos do mar em Wuhan, cidade da província central de Hubei. O número de mortos na China por Covid-19 já chega a 1.900, informaram autoridades de saúde locais. O total de casos confirmados no país ficou em 72.460. Rodrigo Maia critica empresários que fazem campanha contra a reforma tributária. Congresso analisa propostas e governo deve enviar projeto nas próximas semanas. Para presidente da Câmara, parte dos empresários não se comportou assim na Previdência. Governadores de 19 estados e do Distrito Federal divulgaram nesta segunda-feira uma carta aberta em que reclamam da postura do presidente Jair Bolsonaro sem partido de se pronunciar sobre temas de alçada estadual sem conversar com os gestores regionais e aproveitaram para convidá-lo para participar do próximo fórum organizado por eles a ser realizado no dia 14 de abril. A carta se refere indiretamente a embates recentes de Bolsonaro com governadores. Em um deles, o presidente desafiou-os a zerar o ICMS, o imposto estadual, sobre os combustíveis para, em troca, zerar impostos federais para o mesmo produto. Em 2019, a arrecadação do governo federal sobre combustíveis atingiu 27,4 bilhões de reais. O documento dos governadores prega que é preciso observar os limites institucionais. Equilíbrio, sensatez e diálogo para entendimentos na pauta de interesse do povo é o que a sociedade espera de nós, avaliou. O presidente Jair Bolsonaro disse nesta segunda-feira que o texto da reforma administrativa que vai mudar as regras do funcionalismo público está maduro para ser encaminhado ao Congresso Nacional. A folha de pagamento do serviço público é hoje a segunda maior despesa do governo federal, perdendo apenas para a Previdência. Em 2019, o governo gastou 313,1 bilhões de reais com o pessoal. O governo sabe que precisa enxugar a máquina administrativa.
O assunto vem sendo discutido desde 2019, depois da aprovação da reforma da Previdência, mas enfrenta forte resistência dos servidores, o que gera desgaste político. O presidente Bolsonaro vem repetindo que os atuais servidores não serão afetados com as mudanças, que elas só valerão apenas para futuras contratações. O ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, do Tribunal Superior do Trabalho, atendeu nesta segunda-feira a pedido da Petrobras e considerou abusiva e ilegal a greve dos petroleiros, que dura 17 dias. Ele autorizou ainda que a estatal tome medidas administrativas cabíveis, como corte de salários, sanções disciplinares e demissão por justa causa. A decisão afirma que a greve não pode permanecer nos moldes que está, mas não proíbe paralisações. O STF e o TST tinham autorizado o movimento com 90% trabalhando. Segundo a Petrobras, a decisão impede qualquer movimento, mas juristas entendem que o direito é constitucional e que a decisão não proibiu. O julgamento definitivo da questão no TST está marcado para 9 de março. O ministro ordenou que, em caso de descumprimento, os sindicatos paguem entre 250 mil e 500 mil reais por dia, a depender do porte da entidade, além de ter contas bloqueadas. A paralisação começou em 1º de fevereiro. A categoria pede a suspensão das demissões em uma subsidiária da Petrobras, a fábrica de fertilizantes nitrogenado do Paraná, a Fafen. Segundo a Federação Única dos Trabalhadores, as demissões afetam mais de 1.000 famílias. Agora 6h45 em Manaus. O governo dos Estados Unidos prepara uma redefinição do que são os direitos humanos e se aproxima do Brasil e de seus aliados ideológicos para influenciar na transformação do conceito. Longe dos holofotes, a Casa Branca costura um esforço inédito para colocar limites aos direitos humanos e realizar a maior revisão do termo desde a assinatura em 1948 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, uma espécie de bússola da humanidade depois dos horrores da Segunda Guerra Mundial. A Polícia Federal enviou ao Supremo Tribunal Federal um aviso sobre supostos ataques terroristas contra os magistrados. A informação foi repassada pelo ministro Alexandre de Moraes para o presidente da Corte, Dias Toffoli, conforme divulgado pela Folha de São Paulo. Relatando o processo que investiga ataques ao Supremo, Moraes alertou Toffoli, que encaminhou na última quarta-feira aos demais ministros um ofício alertando que uma célula terrorista estaria preparando agressões contra ministros deste tribunal. No documento, além do alerta de risco, a recomendação é para que os ministros reforcem a segurança. A informação teria deixado os magistrados muito apreensivos. A suposta ameaça terrorista teria dito em suas comunicações que os ministros possuem uma rotina de fácil contato físico e visual. Com isso, autoridades vulneráveis a indivíduos que queiram realizar algum ataque. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta terça-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Deputados do Rio de Janeiro vão acionar Moro no caso de suspeita de espionagem na Assembleia Legislativa. A Folha de São Paulo estampa: greve na Petrobras é ilegal e petroleiros devem voltar ao trabalho, diz TST. O Estado de São Paulo: MEC veta promoção e hora extra em universidades federais. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Governo federal defende permanência de líderes de facções criminosas no Distrito Federal. O valor econômico: Ibovespa volta aos 115 mil pontos com China e balanços, dólar retoma alta. Estado de Minas: risco de rompimento de barragem força PM a retirar moradores de Florestal. Jornal do Comércio no Recife: com ameaça de greve no Carnaval, o governo de Pernambuco receberá policiais. Fortaleza, Diário do Nordeste: Justiça determina que policiais militares não participem de atos grevistas no Ceará. Porto Alegre, 0 hora: mãe e filho são presos em flagrante com 20 quilos de cocaína na BR-101. Edições impressas locais, a começar com o Centenário Jornal do Comércio. Mais de 100 mil desistiram de buscar emprego no Amazonas. A crítica: rede varejista, a Van está contratando em Manaus. Essas foram as principais notícias de ontem, as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini. A sonoplastia de rádio foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45. Difusora